naquilo que deve ser fixado, muito menos, por conseguinte, aplicar aquilo que deve ser aplicado. Estava eu no mercado, aqui mais conhecido como mercantil, vi lá o meu vizinho, estava com seu filhinho, um bebê de 3 anos de idade, Miguel, e vinha um senhor com um pássaro no ombro, não sei qual era a espécie, mas um pássaro muito manso, e o Miguel ficou assim vidrado naquele pássaro, olhando, encantado, e aquele homem também se encantou com aquela criança, sorriu para ela e falou para o pai: puxa vida, tão bom que permanecesse deste tamanhinho, tão bom que não crescesse. Em outra oportunidade, eu vi uma cena lamentável, triste, um casal discutindo, deu para deduzir que o rapaz não queria muito assumir o seu papel de chefe do lar, e a esposa diz em alto e bom som: rapaz, cresça, cresça. Aquele rapaz, já bem grande, bem de idade bastante avançada já, precisava tomar uma atitude na sua vida e crescer emocionalmente, crescer sentimentalmente, enfim, realizar uma série de coisas que não estavam condizentes com a sua idade. Mas eu quero falar hoje justamente sobre isso, sobre a importância de crescer. Aquela criancinha pequenininha, o Miguel, vai precisar crescer em estatura, vai precisar crescer também no conhecimento das letras, no conhecimento das Sagradas Escrituras, e eu peço a Deus que os pais tenham sabedoria e discernimento para isso. Gostaria de convidá-los para abrir as suas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Vou ler apenas um versículo, versículo 11, mas eu peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, porque nós vamos dar uma passeada aí em alguns outros textos também de igual importância. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Mateus, capítulo 18, os 4 primeiros versículos, naquela oportunidade ali relata que os discípulos de Jesus se dirigiram ao mestre e fizeram um questionamento. Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, sempre muito didático, como ele foi na sua passagem aqui neste plano, ele chamou uma criança, colocou essa criança no meio dos discípulos e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus falou que nós precisamos nos tornar como uma criança, precisamos nos espelhar no exemplo da criança. E para que eu preciso me espelhar no exemplo de uma criança? Em primeiro lugar, que é para buscar com muita vontade o leite espiritual. Vocês já viram um bebê recém-nascido, principalmente, quando a mãe põe o bebê próximo ao seu peito, a criança fica naquela avidez, buscando logo o peito para mamar, para se alimentar, para buscar o leite que vai trazer-lhe a saciedade. É nesse sentido que nós devemos ser, ávidos, buscar o leite espiritual, buscar nos acercar da palavra de Deus para crescermos espiritualmente, para termos ciência das Sagradas Escrituras. Jesus também falou isso, que precisamos nos tornar como uma criança para vivermos sem malícia. Criança tem malícia? Não, não tem. Criança faz as coisas na maior boa-fé, na maior tranquilidade. Não tem nenhuma malícia.
Elas brigam ali por algum brinquedo, daqui a pouco estão novamente juntas, se abraçando, brincando novamente. Precisamos nos tornar como criança para termos humildade, buscarmos sabedoria. Criança não tem o menor constrangimento em, quando não sabe determinada coisa, chegar e perguntar: mãe, como é isso? Pai, para que é aquilo? Pai, o que é isso? Tio, vó, enfim. A criança pergunta mesmo, às vezes algumas perguntas que nos deixam desconcertados, não é? Porque a resposta tem que ser bem elaborada, bem trabalhada, mas elas perguntam, elas têm humildade, e nós precisamos nos espelhar nas crianças para também, igualmente, termos essa humildade. Também nós precisamos nos espelhar nas crianças para podermos descansar em Deus e nos entregar nos seus braços. Morava em Brasília, a nossa casa tinha piscina e hoje está uma moça, Maria, bebezinha, era apaixonada por mim. E muitas vezes ela ficava na borda da piscina e falava: Maria, se joga. Ela não pensava duas vezes, se jogava, porque ela tinha confiança que eu ia acolhê-la, que eu não ia deixá-la se machucar, nem se afogar. Precisamos descansar nos braços de Deus também, como crianças, nos jogar nos braços do Pai, certos de que Ele nos livrará, de que Ele nos protegerá, de que Ele cuidará de nós. São essas coisas que nós todos precisamos conservar. É nesse sentido que nós devemos permanecer crianças. É essa criança, nesses aspectos, que deve aflorar em nós. No entanto, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versos 20, ele diz assim: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Aí eu pergunto, será que tem algum contrassenso aqui na Bíblia? Será que a Bíblia é contraditória? Não. Aqui está se falando de criança sob o aspecto espiritual, de outra forma está falando de criança sob o aspecto dela agir como criança. Nós somos discípulos de Jesus e estamos sendo enviados como ovelhas no meio de lobos. Por isso que nós precisamos estar preparados. Basta olharmos os acontecimentos atuais, a gente vai perceber como está cada dia mais difícil você ser crente, como está cada dia mais desafiador você ser genuinamente crente. Muitos apelos do mundo, muitas coisas para distrair nossa atenção, para nos tirar do caminho da verdade. Paulo diz que devemos ser crianças com respeito ao mal, mas devemos ser adultos quanto ao modo de pensar. E quando ele diz isso, ele está dizendo, com outras palavras, o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 10, verso 16: sejam prudentes como as serpentes, sejam simples como as pombas. Não devemos usar da maldade da serpente, do seu instinto mortífero, de jeito nenhum, mas devemos ter a sagacidade da serpente, a inteligência da serpente, para nos desviarmos do mal. Nós devemos combinar essa sagacidade, essa inteligência com a simplicidade das pombas, a fim de fugirmos do egoísmo, da soberba, da falta de perdão. É nesse sentido que o apóstolo está falando. Eu já ouvi diversas vezes mesmo, a seguinte frase, comentários de uns acerca de outros: rapaz, fulano de tal apodrece, mas não amadurece. Porque aquela pessoa já está em idade avançada, no estágio da vida tal, mas age como uma pessoa ainda que está ali começando a sua jornada, ainda aprendendo os rudimentos de como se portar socialmente, de como agir em determinadas situações. Tem muitas pessoas assim, mesmo com o passar dos anos, continuam infantis, mesmo com o passar dos anos, continuam desnutridas no seu desenvolvimento social, psicológico e emocional. Mas fato é que, se crescemos fisicamente, nós também devemos crescer espiritualmente, até que, conforme está escrito em Efésios 4, 13 a 15, todos cheguemos à unidade da fé
e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nesse texto aqui de Efésios 4, de 13 a 15, está sintetizado o porquê precisamos ser prudentes como as serpentes, que é justamente para não sermos influenciados por todo o vento de doutrina, para que não sejamos enganados pelos homens. Também nesse texto está sintetizado o porquê de nós sermos simples como as pombas. É para seguirmos a verdade que é Cristo. Nós temos na Bíblia vários exemplos, de personagens que nos inspiram e cujo crescimento espiritual foi marcante na história. Eu vou citar apenas 4 aqui, mas percebam que nós devemos justamente nos aproximar desses exemplos. Precisamos estudar esses personagens para vermos o crescimento, o desenvolvimento deles. Samuel. Os seus pais, Elcana e Ana, consagraram Samuel ao Senhor. E em 1 Samuel, capítulo 2, verso 26, diz que o menino Samuel crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens. Samuel estava crescendo fisicamente, mas estava crescendo também espiritualmente. João Batista, filho de Zacarias e Isabel. Lucas, capítulo 1, verso 80, fala que o menino crescia fisicamente e se fortalecia em espírito. Crescia também espiritualmente. O apóstolo Paulo, nós conhecemos bem a história do apóstolo, ele era um perseguidor de cristãos, e homem já feito, ele teve aquele encontro marcante com Cristo no caminho de Damasco, caiu, ficou cego, foi conduzido pela mão de outra pessoa para entrar na cidade, e a partir daquele momento, a chave do apóstolo Paulo virou, inverteu-se a posição ali. Paulo, antes perseguidor, passou a ser perseguido. E mesmo criança no Evangelho, naquele encontro recente que teve com Jesus, Atos capítulo 9, verso 22, diz que Paulo se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele Jesus que ele anunciava era o Cristo, o Messias. Mesmo um bebê na fé, mesmo uma criancinha ainda nos caminhos do Senhor, apóstolo Paulo demonstrava que se esforçava muito a ponto de confundir os judeus. Precisamos buscar esse crescimento. E o quarto personagem, Jesus Cristo, Deus encarnado, esse Deus que foi concebido pelo Espírito Santo, nascido de virgem. Jesus nasceu, habitou entre nós, e diz a Bíblia, em Lucas 2,40, que o menino crescia em estatura e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E segue o texto dizendo que a graça de Deus estava sobre ele. Precisamos crescer na estatura, mas precisamos crescer também em sabedoria, na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Esses personagens que eu mencionei, quando eram meninos, falavam como menino, sentiam como menino, pensavam como menino, mas à medida que foram crescendo e chegaram à fase adulta, acabaram as coisas de menino. Eles amadureceram, eles cresceram em sabedoria e graça diante de Deus. Em Deus eles se fortaleceram e para Deus trabalharam e frutificaram nas suas vidas. Você tem frutificado? A sua vida tem sido frutífera para Deus? O que é que você tem feito da sua vida, espiritualmente falando? Jesus pisaria aonde você pisou? Nos seus passos, é até título de um livro, O que faria Jesus? Vemos muitos cristãos, queridos,
imaturos espiritualmente. Vemos muitos cristãos fracos espiritualmente, cristãos que não crescem porque estão, por exemplo, envolvidos em disputas pessoais dentro das próprias igrejas, buscando ver quem pode mais, cristãos fazendo oposição aos seus líderes, aos próprios pastores da igreja. Nós vemos cristãos muito antigos na caminhada, mas imaturos demais, porque não olham para Cristo, não olham para frente, muito menos para o alto. Ficam limitados a olhar o que está acontecendo ao redor. Diz até que um jovem chegou para o pastor e falou assim: pastor, você é dessa igreja. Mas por quê, meu filho? O povo aqui é muito fofoqueiro, o povo aqui não presta atenção em nada nas mensagens, enquanto o senhor está falando lá em cima, ele está aqui no celular, mandando WhatsApp, respondendo e tal. O pastor faz o seguinte, pegou um copo, encheu bem o copo, até quase transbordar, e falou assim: faz o seguinte, dá umas 3 voltas no meio do salão da igreja, sem derramar. Lá vai o rapaz. Deu a primeira volta, com todo cuidado, deu a segunda, deu a terceira e voltou. Pronto, pastor, não derramei nenhuma gota. Muito bem, você viu alguém fofocando, alguém... Não, não vi não, é porque o seu foco era outro. Se nós focarmos em Jesus, nas coisas do alto, nós vamos sim buscar este crescimento que a gente tanto precisa. Se nós deixarmos, abandonarmos a vida do outro, coisas de menino, picuinhas, aí a gente vai conseguir crescer. Nós vemos cristãos bastante antigos na caminhada, mas imaturos demais, porque não olham para Cristo, não olham para a frente nem para o alto. Cristãos antigos na caminhada, mas imaturos demais, porque não fortaleceram o seu espírito, e por isso não crescem, porque não podem receber uma alimentação mais densa, alguma coisa mais sólida. Como diz aqui no Ceará, não consegue tomar algo mais substancial do que caldo de bila, né? Essa era a preocupação de Paulo, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 10. Já no início desse capítulo, Paulo roga que aqueles irmãos falem a mesma linguagem, que aqueles irmãos se entendam, que não haja divisão entre eles. Paulo estava desejoso de entregar àqueles irmãos uma doutrina mais nutritiva, porém esse alimento sólido, mais denso, eles não poderiam receber, eles não tinham estrutura para isso. Experimente uma criancinha de colo, um bebezinho, experimente dar açaí para ele, experimente dar uma maniçoba, alguém conhece? Lá na Bahia? Pois é. Feijoada, a criança não vai aguentar, não tem estrutura para isso. E Paulo falava àquela igreja, chamando aqueles irmãos de carnais, palavras duras, vocês são carnais, vocês são mundanos. E ele falava isso porque muitos deles, mesmo sendo conhecedores da verdade, se recusavam a crer que Jesus veio, viveu aqui, morreu pela humanidade, ressuscitou e vive com Deus Pai. Eles estavam ainda naquela fase, tomando o colostro da palavra. Certamente o apóstolo Paulo ainda tinha que tratar com aqueles irmãos dos assuntos iniciais acerca da vida de Jesus. Paulo tinha que tratar daqueles irmãos ainda das profecias de Isaías sobre o nascimento de Jesus, quando ele já podia estar tratando com aqueles irmãos de assuntos como pecado, arrependimento, justiça, juízo, salvação, inferno. E muita gente tem um medo tremendo de falar sobre isso, de ouvir sobre isso. Mas aqueles irmãos não tinham estrutura para esse tipo de assunto. Eles não tinham condições de receber esse alimento. Mas nós vemos também que muitos cristãos são fracos na fé, imaturos espiritualmente, que não crescem porque são tardios, são lentos em ouvir. O autor de Hebreus, nós não sabemos quem é, capítulo 5, de 11 a 14, ali trata desse assunto. E quando fazemos uma interpretação de texto, nós vemos que tardio, no original grego, é uma pessoa descuidada, indolente, preguiçosa, vagarosa,
Os hebreus estavam assim, descuidados, preguiçosos, vagarosos no trabalho do Senhor e, principalmente, no ensino. Ao falar da profecia acerca de Moabe, Jeremias 48:10, o profeta chama de maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente ou, em algumas versões, com mão remissa, que é a mesma coisa de fazer a obra do Senhor descuidadamente, preguiçosamente, vagarosamente. Há uma maldição para quem age assim. E a consequência, queridos irmãos, é o nanismo espiritual. Vai continuar pequenininho, não vai conseguir crescer de jeito nenhum. O autor da carta aos Hebreus diz em Hebreus 5:12 que aqueles irmãos já deveriam ser mestres, já deveriam estar lá na frente, já ensinando outras pessoas a palavra. No entanto, o autor diz que eles tinham necessidade de alguém que os ensinasse de novo. Meu Deus, até quando eu vou falar a mesma coisa e você não absorve? É o que Alexandre falou aqui, a gente canta um hino, de repente não sabe nem o que está cantando. Muitas vezes a aula é ministrada na EBD, você saiu dali e você pergunta, qual foi o tema da aula? Não sei. Muitas vezes a pregação é proferida aqui desta tribuna e se pergunta depois lá fora, o que é que o pastor falou? Aí vem aquele, cri, não sei. Nos falta atenção. Muitas vezes nós somos assim, indolentes, preguiçosos, vagarosos, temos que aprender de novo as mesmas coisas. E tomando, por exemplo, o apóstolo Paulo, o autor diz que os hebreus se tornaram como necessitados de leite e não de alimento sólido. O que ele estava dizendo é que eles não cresceram, eles estavam desnutridos em razão da preguiça, em razão da falta de cuidado com o estudo e com o ensino da palavra. E Deus quer o seu povo, o povo que foi alcançado pela graça salvadora, povo seu, chamado pelo seu nome, um povo exclusivamente seu. Deus quer que esse povo seja zeloso, de boas obras, povo conhecedor e ministrador da sua palavra. Nós vemos outros cristãos que são imaturos espiritualmente, mirrados, franzinos, que não crescem porque são instáveis na carreira cristã. Paulo escreve aos Efésios, mas desta feita ele não faz para resolver algum problema, alguma disputa que estivesse acontecendo entre aqueles irmãos, não. Ele escreve para reforçar entre aqueles irmãos a importância de a igreja estar debaixo do senhorio de Jesus, fazendo a sua vontade. Se você prestar muita atenção, há sempre menção de Jesus como Senhor, em primeiro lugar, e Salvador. Nós temos que estar debaixo, submetidos ao senhorio de Jesus. Ele é meu Senhor e Salvador. Então, Paulo tinha essa preocupação de que houvesse organização na igreja. E ele traça ali um organograma, dizendo em Efésios 4:11, que Jesus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Puxa vida, mas Paulo era muito burocrático. Não, queridos. A finalidade dessa organização tão bem estruturada não era para que existissem questões burocráticas, muito menos questões hierárquicas. Efésios 4:12 diz o porquê. Era com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A finalidade é a edificação da igreja. Igreja esta que Cristo é a cabeça. Havia preocupação com o ensino. Havia sim, porque devidamente instruídos, devidamente firmados na doutrina de Cristo, aqueles irmãos, e nós também, não seremos como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Está lá em Efésios 4:14. Tem uma máxima que fala que um texto fora de contexto é pretexto para toda heresia.
Nós temos muitas doutrinas sendo pregadas. Nós temos hoje um evangelho self-service. Eu vou, me ligo no canal, estou gostando desse cara não. Ele está batendo muito forte, muda de canal. Opa, esse sim, olha, ele está falando que se eu fizer desse jeito ou daquele jeito, eu vou prosperar. Muitas doutrinas, muitas teologias, muitas, principalmente nas redes sociais, teologia da liberdade, teologia da prosperidade, enfim, nós temos muitas pessoas nossas, no nosso meio, que crescem os olhos, que são enredadas, envolvidas por essas artimanhas, em busca dessas falsas teologias. Precisamos ter cuidado com isso. É muito bom ser próspero, não tem nenhum problema não, mas nós não temos registro bíblico. No entanto, não era isso que Jesus pregava. Não era isso. Não era esse o foco de Jesus. Quer ver? Zaqueu, um homem rico, coletor de impostos, um alto funcionário, digamos, da Receita Federal, se é que tinha Receita Federal lá naquela época, pequenininho, talvez um pouco maior do que pastor Léo, mas ele experimentou um crescimento espiritual tremendo. Em que momento? Quando ele compreendeu a mensagem salvadora de Jesus. Tanto é que Jesus falou: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós, meus irmãos, como instrumentos nas mãos de Deus, o que é que nós temos feito? Como devemos proceder? Nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Tem muita gente caminhando a passos largos para o inferno. Nós precisamos levar essas pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo, a fim de que elas possam ser resgatadas pela palavra de Deus, possam ser salvas e redimidas dos seus delitos e pecados. Há muitas pessoas dentro das igrejas que ainda não descobriram a essência do Evangelho. Muita gente dentro da igreja que critica tudo e todos. Poxa, essa igreja é muito fria. Misericórdia, só o sangue. Já ouviram isso, né? Muita gente dentro das igrejas que ainda não descobriu a essência do Evangelho. Pessoas dentro das igrejas que acham tudo muito ruim. Nós somos a igreja, corpo de Cristo, da qual Ele é a cabeça. João 15,5 fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. A igreja está fria? A temperatura da igreja como é que está? O calor, o fervor, o amor que deve permear os corações dos irmãos, como é que está? De quem depende ou de que depende? Depende de mim, depende de você. Se eu estou achando que a igreja está fria, primeira providência que nós temos que fazer é medir a nossa temperatura espiritual. Precisamos inicialmente, desde já, nos perguntar: eu tenho dedicado tempo para a leitura e o estudo da palavra? Quanto tempo eu tenho dedicado para a oração, para falar com Deus, para abrir o meu coração ao Senhor, para pedir dele orientação? Como é que está o meu testemunho dentro de casa, no carro, durante o trânsito, no trabalho, na vizinhança? A forma que eu tenho falado, que eu tenho agido, tem edificado vidas ou tem servido de tropeço? Aí me lembra a história daquele diácono que faleceu, caixão ali sendo velado na igreja, o culto, família do lado ali, a esposa, os filhos, e o pastor falando dos atributos daquele homem bom, fiel, dedicado, bom marido, bom pai. Aí a esposa, a viúva, não se conteve, cutucou o menino, esse menino: olha ali, isso é teu pai mesmo, que está dentro daquele caixão. Como está o nosso testemunho? Nós somos cartas vivas, queridos.
A sociedade está nos lendo todo o tempo, toda hora. Eu costumo dizer, nós somos WhatsApps vivos, e-mails vivos. Como está o nosso proceder? Temos edificado vidas ou temos ajudado a jogar pessoas ainda mais para o abismo? Muita gente diz, eu me lembro até do Eudemir, que o culto não foi bom. Ora, o culto que nós prestamos é adoração. E adoração nada mais é do que serviço prestado ao Senhor. É isso mesmo, serviço que eu presto ao Senhor. O culto deve ser prestado ao Senhor para agradar ao Senhor. É Deus quem deve se agradar do culto, não eu nem você. É Deus. Aos irmãos da igreja em Roma, Paulo rogou que, na medida das misericórdias de Deus, eles se apresentassem inteiros, prontos, em sacrifício vivo como resposta de agradecimento a Deus, porque Deus enviou o seu Filho. Paulo quer que aqueles irmãos se apresentem em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Culto este que é prestado por aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então, se o culto não foi bom, foi porque o seu serviço não foi bom. Se o culto não foi bom, foi porque a sua adoração não foi boa. Se o culto não foi bom, foi porque a sua entrega não foi boa. Pense nisso. Há ainda quem critique dizendo que a mensagem foi fraquinha. Ou mensagem misericórdia. Meus irmãos, Isaías, capítulo 55, versos 10 e 11, compara a ministração da palavra de Deus à chuva e à neve que descem dos céus e para os céus não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar sementes ao semeador e pão ao que come, porque a palavra do Senhor não volta para ele vazia. Você que está aqui nesta manhã, como é que está o seu coração? Como é que está o terreno do seu coração? Está pronto para receber essa palavra, esta semente que está sendo lançada aqui, ela vai encontrar espaço no seu coração para que ela possa frutificar, que ela possa brotar? Ou será que o seu coração está um coração pedregoso, que vai, de repente, brotar, mas de uma forma muito rasa? Será que ele está cheio de cardos, de espinhos? Como é que está seu coração? Vai depender disso. A mensagem que transmite a palavra de Deus, a boa nova da salvação, o evangelho redentor, essa palavra ela não pode ser fraca de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, cabe a quem recebe a palavra de Deus permitir que seu coração seja tomado pelo Espírito Santo e pedir ao Espírito Santo que ele lhe dê o discernimento necessário para a sua compreensão, a fim de que você possa trilhar a carreira cristã de uma forma estável. Não se desviando daqui, não se desviando ali, não indo por qualquer vento, não, estável. Eu quero concluir dizendo que maturidade e crescimento caminham juntos. A Bíblia chama-nos a todos de família de Deus, todos nós, os que experimentamos do novo nascimento. Como em toda família, nós sabemos bem, em se tratando as coisas espirituais, também é assim. Nós temos criança, gente adulta, jovem, ou seja, nós temos gente imatura e gente madura no meio da família cristã. Nós temos gente madura e gente que está em processo de amadurecimento. Nascemos na família cristã pela fé no Senhor Jesus, mas nós não nascemos maduros, nós não nascemos crescidos. Há um processo, há uma caminhada pela frente. Por isso é tão importante a escola bíblica, para você aprender, para você poder, neste processo, crescer. Não existe a chamada maturidade miojo, né? Aquela maturidade instantânea. Não existe isso. Deus não nos dá uma fórmula que produza cristãos completamente amadurecidos da noite para o dia no estalar de dedos. Não. O crescimento cristão é extremamente importante.
mas ele é obtido mediante a perseverança. E a respeito da perseverança, Paulo dá 6 instruções quando ele escreveu ao jovem pastor Timóteo. Essas instruções serviram para Timóteo e servem também para nós, na manhã deste domingo. Nós devemos exercitar a nossa fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A segunda instrução que Paulo dá é que nós devemos nos alimentar da boa doutrina para o crescimento. Não é qualquer coisa que vai te nutrir. Talvez você receba determinada doutrina e veja lá na frente que aquilo te levou ao tropeço até. Cuidado. Terceiro, nós devemos rejeitar as facilidades que são oferecidas por pessoas que não respeitam as Sagradas Escrituras. Facilidades como atalho, e todo atalho é perigoso, nós precisamos cuidar disso. Precisamos fazer, de repente, um caminho mais longo, mas de forma que você cresça estavelmente, tenha um crescimento paulatino, mas gradativo. É nesse sentido. Quarto, nós devemos nos dedicar à leitura de bons livros, e o melhor livro que nós devemos nos dedicar à leitura é a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós temos uma biblioteca aqui que tem muitos bons livros, podemos ir lá e pegar emprestado, ler. Cuidado também com livros que estão publicados por aí. Veja quem é o autor, veja a idoneidade desse autor. Quinto, nós devemos animar, encorajar as pessoas que estão fracas, usando palavras de estímulo. Nós temos muitas pessoas que, de repente, estão cambaleantes na fé, e a gente não quer ter o trabalho de suportar, ou seja, de dar suporte a essa pessoa, de pegar essa pessoa pelo braço, vem cá, meu irmãozinho, vamos, senta aqui, vamos orar juntos aqui. O que é que você está precisando? É discipulado? Vamos discipular a pessoa. Precisamos fazer isso, animar, encorajar. E sexto, nós devemos transmitir a outras pessoas aquilo que nós aprendemos. Volto a dizer aqui, já falei em alguma outra oportunidade, nós somos como dutos por onde a bênção passa. Nós não somos o final da bênção. Fomos abençoados quando recebemos a palavra, quando entendemos essa palavra, mas precisamos também abençoar. Esta bênção passa por este duto e tem que se espraiar, tem que se estender a todos os outros. Precisamos assim fazer. E Paulo ainda diz ao jovem pastor em 1 Timóteo 4,16, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Em Filipenses 3, 13 e 14, Paulo nos adverte para esquecermos as coisas que ficaram para trás e avançarmos para as que estão diante de nós, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Isto quer dizer que é muito importante vivermos bem cada momento da nossa vida, do nosso dia, utilizando cada hora, minuto e segundo para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos ficar perdendo tempo com bobagens. Temos que ser obreiros aprovados. Temos que buscar intimidade com Deus, intimidade com maturidade, a fim de que Deus possa nos ter no rol daqueles que, a exemplo de Davi, era segundo o coração de Deus, para que nós estejamos no rol daqueles que, a exemplo de Jó, era reconhecido como um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Precisamos estar no rol de homens que, a exemplo de Moisés, o Senhor conversava com ele face a face, falando como a um amigo. Essas coisas, queridos, são dons de Deus que devemos aproveitar para o nosso bem, para o bem do nosso próximo e para a glória de Deus. Peçamos ao Senhor que Ele nos ensine a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos corações sábios. Que Deus nos abençoe. Baixe a sua fronte, feche seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor Deus. Eu te peço que os que receberam essa palavra, ó Pai, tenham seus corações abertos para poder pensar um pouquinho acerca de tudo que foi dito aqui. Que nós, Senhor Deus,
possamos ter esse caráter de crescimento, de buscar saber mais de perto quem Tu és, pelo estudo da Tua palavra, buscar essa intimidade contigo, Senhor Deus, por intermédio da oração. Ajuda-nos nesse sentido, Pai. Cuida de todos nós. Te oro no nome de Jesus. Amém.